No programa de hoje, vamos conhecer um projeto de pesquisa aqui da universidade que trata de restaurações estéticas em odontologia. O sucesso do procedimento depende de um método preciso e confiável para a avaliação da cor dos dentes, o que pode ser feito utilizando métodos visuais ou à base de instrumentos. E o objetivo do projeto é avaliar o desempenho de voluntários e estudantes de odontologia na identificação e cores para esses tipos de restaurações dentárias. A pesquisa está ligada ao programa de pós-graduação em odonto. Além disso, nós vamos mostrar quais áreas um profissional formado em odontologia pode trabalhar. Fique com a gente, a Universidade Aberta está só começando. A aparência e a cor de um dente têm um papel decisivo na distinção de sorrisos estéticos e não estéticos. Mas você sabia que não existe um único dente que seja de uma cor uniforme? Por isso, a importância de uma avaliação precisa nos procedimentos de restauração estética. O projeto Percepção em Cor em Odontologia visa analisar o desempenho de estudantes de odonto e voluntários na seleção de cor em restaurações. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o coordenador do projeto, o professor doutor da Faculdade de Odontologia da UPF, Álvaro Della Bona. Mas antes disso, confere aí uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF TV. Você confia em tudo que seus olhos veem? Há quem acredite naquele ditado ver para crer. Mas saiba que seus olhos podem te enganar. E por isso a gente está aqui no centro de Passo Fundo para fazer um teste com a população. Vamos mostrar para os passofundenses 3 imagens. A primeira são 2 círculos laranja, que apesar de não parecer, têm o mesmo tamanho. A segunda são 2 linhas, que também têm o mesmo tamanho. E a terceira é uma imagem estática de círculos, mas parece que eles estão se mexendo. O que será que nossos entrevistados irão ver? Qual desses 2 círculos aqui laranja tu acha que é maior? A impressão é o da direita. O da direita. Da direita? E dessas 2 linhas horizontais aqui, qual que a senhora acha que é maior? Ela fica maior para essa de baixo. A superior. De baixo. As duas são igual. É a de baixo. E se eu te disser que as 2 têm o mesmo tamanho? Sério? Não pode ser. Essa daqui é uma imagem estática. Como é que a senhora vê ela? Ai, meu Deus. Parece uns brincos, né? Parece, ela tem uns virados para lá, outros virados para cá, né? Uns giram assim, outros assim, parece, né? Tá rodando tudo. Se chama ilusão de ótica. Já ouviu falar? Não, acho que não. E você aí de casa ficou confuso? A gente veio conversar com quem entende do assunto. Eu estou aqui com a retinóloga Aline e ela vai explicar pra gente por que as pessoas veem a ilusão de ótica, como que isso acontece no olho humano. A gente precisa da imagem dos 2 olhos para ter essa noção de profundidade e de movimento da imagem. Então, a imagem dos 2 olhos vai se fundir e o cérebro vai processar isso. Para que isso aconteça, o nosso olho tem que estar funcionando bem. A gente tem a córnea, que é essa lente aqui, que ela é transparente. Ela tem que ser transparente para que a luz consiga entrar. A gente tem a pupila, que é o meio da íris, né, da parte colorida do olho, e o cristalino. O cristalino é uma lente natural que a gente tem dentro do olho. Se tudo estiver funcionando muito bem, essa imagem vai chegar até o cérebro e o cérebro vai processar essa imagem. Só que ele pode confundir quando tem a imagem dos 2 olhos. Então, um olho enxerga numa posição, o outro na outra, e aí, quando ele funde as imagens, ele pode criar uma certa confusão e aí dá essa sensação de movimento nas coisas. Outros fatores também podem enganar o seu cérebro, desde a iluminação, perspectiva e sombra. Então a dica é, não acredite em tudo que você vê. Professor Álvaro, se
Os nossos olhos, não podemos confiar 100% na percepção dos nossos olhos. Como é que um dentista, na hora de substituir um dente, vai acertar a cor do dente na boca do paciente? Pois é. Bom, inicialmente, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando sobre isso. Esse é um tema que nos apaixona muito e há muito tempo na Faculdade de Odontologia. Nós temos um grupo de pesquisa já há alguns anos que estuda esse tipo de situação, a percepção da cor na odontologia. E esse é um assunto que nos fascina realmente. Bem, quando o dentista tem esse desafio pela frente de escolher esteticamente uma cor que fique bem para o seu paciente, ele pode lançar mão de duas situações. Uma, primeiro, é a percepção visual dele, que é muitíssimo importante, porque a gente diz que é uma avaliação subjetiva, mas ela considera o todo, ela considera a harmonia, a textura, a cor, a posição do dente, onde ele está dentro do arco dentário e como realmente ele vai aparecer naquele paciente. Então tem cor de pele, tem uma série de situações que a gente avalia. Isso é a avaliação do dentista. Mas ele ainda pode lançar mão também de instrumentos que avaliam a cor daquele dente ou do dente vizinho, se ele não tem aquele dente e quer substituir. E para isso, então, nós temos escalas de cor, para você poder comunicar isso para o laboratório, por exemplo, que vai fazer um dente artificial para aquela boca. Parece uma coisa puramente estética, né? Mas existe toda uma mobilização internacional num controle de qualidade e preocupações que tem a ver, inclusive, com a qualidade de vida do próprio paciente, não é mesmo? Exatamente. Historiando um pouco, no início, quando se fazia odontologia estética, era só análise subjetiva. Não existiam instrumentos para se fazer isso ou para auxiliar o dentista no consultório. E essas avaliações eram feitas todas por comparação. Ou seja, você tem uma escala, você coloca a escala próximo do dente e compara qual é o dente da escala que é mais próximo daquilo que você quer como resultado. Isso considerando que o dente não tem uma única cor, né? Exatamente, é um degradê de cores normalmente. Então, para isso, você tem que treinar muito bem o cirurgião dentista, por isso tem o treinamento nas faculdades de odonto, para saber reconhecer escalas de cores e como atuar com elas. E também, o mais importante, como comunicar essa cor para o laboratório de prótese, ou mesmo como escolher a cor numa restauração de resina composta. Então, essa análise subjetiva ela tem que ser treinada, como qualquer profissão. Nós aqui estamos falando das cores do dente, mas nesse processo até o formato do dente, né? Cada dente é um dente ou eles são muito iguais? Não, cada dente é um caso único, cada dente é um dente. Toda vez que chega um paciente no consultório da gente, nós temos que avaliar exatamente o que é aquele caso, saber selecionar adequadamente a cor, se for um caso estético, para poder reproduzir aquilo que o paciente imagina ser o adequado para ele, para a boca dele. É por isso que você estava falando que é um processo internacional? Sim, porque até poucos anos atrás nós não tínhamos normas específicas para seleção de cor. Hoje nós já temos norma específica para isso, uma norma ISO, e também nós temos limiares de aceitabilidade e de perceptibilidade da cor para o paciente, para nós, para o leigo. E esse foi um projeto desenvolvido multicêntrico, onde existia centros em cada continente. O movimento que criou esse ISO. Isso, essa norma ISO foi a partir de uma pesquisa multicêntrica, onde cada continente tinha um centro especializado na seleção de cor e pesquisa de cor em seres humanos. Isso é algo longo, né? Vem acontecendo há quanto tempo? Levou para sair essa norma em torno de 5 a 6 anos, com pesquisas nesses centros todos. Na realidade, como qualquer pesquisa, é um desenvolver do conhecimento até que se chegue a um resultado adequado. E nós aqui em Passo Fundo, o nosso centro de pesquisa foi o escolhido da América Latina para fazer parte desse estudo multicêntrico que deu origem à norma ISO, que hoje é usada no mundo inteiro para limiares de cor. E nós estamos falando essencialmente do branco, não é isso, professor?
Ou de algo que se aproxime do branco? Todos os pacientes ou todas as pessoas, vamos botar assim, quase todas as pessoas gostariam de ter dentes brancos. Brancos. Né? Mas essa não é a realidade. Os nossos dentes não são brancos. E não ficam brancos a vida inteira? Não, na realidade nós temos tons de amarelo que podem ser mais claros ou mais escuros. E os dentes, eles são, claro que mais claros quanto mais jovem é o paciente, conforme vai maturando os dentes e conforme vai indo a idade do paciente, os dentes vão ficando um pouquinho mais amarelados pela densidade da dentina, que é a parte interna do dente. Então, isso é natural que os dentes fiquem um pouquinho mais amarelados com o passar dos anos. Mas tem todo um cuidado para preservar a coloração do dente. E essa coloração é indicativa de alguma coisa? Da saúde do dente, por exemplo? Olha, a única coisa que eu posso lembrar agora em termos de saúde relacionado à cor no dente é no caso de traumas. Se você tem um traumatismo, bateu a boca e bateu o dente, né? Com o tempo esse dente vai ficar um pouco mais escuro porque houve um trauma desse dente. Como quando você bate, por exemplo, em qualquer lugar da pele, fica mais escuro. Só que a pele reage mais rápido e o dente vai demorar um pouquinho para aparecer, mas ele vai ficar um pouco mais escuro também. E a pele volta ao normal depois, e o dente? Bem mais difícil. Aí você tem que usar processos de clareamento, né, para remover essa pigmentação mais escura que ficou por causa do trauma. Ok. Bom, nós vamos agora para um rápido intervalo, mas antes disso, a Andressa vai contar para a gente suas motivações para participar desse projeto. Meu nome é Andressa Simeonato, eu sou acadêmica do curso de odontologia na Universidade de Passo Fundo. A pesquisa, ela nos tira da parte só clínica e nos faz formar um pensamento mais crítico. A pesquisa contribui muito porque ela vai fazer o embasamento do que eu tenho que fazer na clínica, né? E ela faz com que eu procure saber mais. É o lado curioso que a gente sempre teve, quem pesquisa sempre tem a parte curiosa e a pesquisa ajuda muito nessa parte. Estamos de volta com o Universidade Aberta. O tema de hoje é um projeto de pesquisa que analisa a percepção de cor em restaurações estéticas na odontologia. Estamos aqui no estúdio com o coordenador do projeto, o professor doutor da Faculdade de Odonto da UPF, Álvaro Della Bona. Mas antes a gente vai mostrar algumas das áreas de atuação de um dentista. Profissional que precisa ter uma habilidade manual extrema, pois as mãos são membros imprescindíveis para o exercício desta profissão. Você sabe de quem estamos falando? Do dentista. Ele se dedica ao estudo e tratamento dos dentes, da boca e dos ossos da face e pode trabalhar no serviço público de saúde, em clínicas particulares de atendimento ou ter seu próprio consultório. Além da saúde, ele pode cuidar da estética da boca, trabalhar com cirurgia geral, ortodontia, implantodontia e periodontia. Mas essas são apenas algumas das áreas de atuação desse profissional. Ficou interessado? Para saber mais sobre esse e outros cursos da universidade, acesse www.upf.br. Até mais! Professor, falamos um pouco da profissão, né, que é muito complexa e tem muitas áreas, né? Boca é saúde, né? Boca é vida. Qualidade até da nossa alimentação deve refletir na nossa boca, nos nossos dentes, né? E pensando nisso, eu vou juntando as coisas que tu trouxeste para nós, né? Então, a cor do dente, o formato do dente, o degradê de cores, né? A percepção da saúde do dente, é quase o trabalho de um artista. E é mesmo. Normalmente, quando a gente conversa com os alunos
e demonstra em clínica e depois conversa com os nossos colegas, nas áreas da estética, a gente costuma dizer que o dentista é um artista, porque ele precisa prestar atenção em todos os aspectos que aquele dente vai ocupar no arco dentário. A textura do dente, a cor do dente, como ele se posiciona. Às vezes, um girozinho naquele dente deixa ele mais natural, porque o que o paciente quer não é algo que seja perceptível de uma forma não natural. Ele quer algo que mimetize o natural, ele quer parecer natural. Então, o dentista não tem que fazer algo que é visto pelo outro de uma forma artificial. Que se destaque, inclusive. Não, aquilo tem que entrar na harmonia dos seus dentes. E aí, nesse sentido, não é o dentista propriamente dito que constrói o dente, que cria o dente, é o protético, né? Como é que funciona essa relação paciente, dentista, laboratório? Pois é, quando nós falamos de restaurações indiretas, que são aquelas feitas no laboratório de prótese, o dentista tem que ter uma relação extremamente boa com o seu laboratório. Ele tem que se envolver nesse processo, ele tem que saber fazer a parte de consultório e ter pelo menos uma pequena noção do que é feito no laboratório. Até para que esse casamento dentista, laboratório de prótese, resulte em algo excelente para o paciente. Porque se não houver uma boa relação e o dentista não procurar saber como aquela restauração vai ser feita e como que ela está sendo preparada, talvez o resultado final não seja o mais adequado e a relação daí paciente, profissional da odontologia não fique tão legal quanto se espera. Então, na realidade, o dentista tem que frequentar o laboratório de prótese, ele tem que ver como está sendo feitos os trabalhos que ele solicitou e tem que ter uma noção daquilo que ele pede. E essa noção daquilo que ele pede envolve conhecimento. E é por isso que o dentista não pode deixar de fazer educação continuada o tempo inteiro. Eu vou fazer uma pergunta que foge um pouco do escopo da pesquisa propriamente dita, mas que eu acho que para quem está assistindo o programa em casa pode interessar. Porque às vezes a gente tem um dente, não está bom, tem que tirar o dente. E aí a gente decide, por alguma razão, optar por não substituí-lo. Porque hoje esses processos não são processos tão baratos, né? De substituição de um dente, de uma prótese ou de resina ou de cerâmica, né? E aí a pessoa decide que ela não vai fazer esse serviço. Quais são os danos que isso pode causar para ela? Então, vamos pensar na parte funcional. Na parte funcional intraoral, dentro da boca, se ela perde um dente inferior, por exemplo, do arco inferior, certamente o dente do arco superior vai fazer uma erupção contínua, ou seja, ele vai descer um pouco no arco até encontrar alguma outra situação que o pare. Às vezes um dente vizinho, enfim, ele vai sair um pouco da linha que a gente chama de linha de oclusão. E começam aí os problemas oclusais porque ele está fora de uma linha de harmonia oclusal onde os movimentos são feitos. Então, todo o dente faltante da boca, ele gera uma maloclusão que pode ser imperceptível. Ele pode fazer toda a tua arcada se mexer para tentar suprir aquela ausência. Pode, normalmente isso acontece. E os dentes vizinhos ao espaço também migram um pouquinho, porque eles não têm mais o contato de um dente ao lado do outro e acabam migrando um pouco. Então, isso também gera pequenas maloclusões que podem gerar problemas ou não para o paciente. Podem ser perceptíveis para o paciente ou não. Podem gerar dores, às vezes até de cabeça por causa da ATM numa situação de maloclusão, né? Enfim, tu pode ter problemas imperceptíveis até grandes problemas pela perda dentária. E por outro lado, faz a prótese e põe um dente que não está harmônico com a tua arcada dentária, também pode ser um problema, né? Pode, mas eu diria que hoje os profissionais estão muito bem preparados para suprir essa parte e a tecnologia de restaurações indireta, ela está muito, muito eficiente. Hoje nós temos aí dentes feitos por CAD/CAM, nós temos dentes feitos da forma tradicional em laboratório, mas as cerâmicas, as resinas, os materiais odontológicos que dão uma percepção estética ao paciente estão
muito bons. Aí na nós temos atualidade. dois materiais, né? A resina e a cerâmica. E a escala de cores para esses dois materiais? Pois é, então voltamos ao sistema de cores, né? Isso. Então, normalmente a escala de cor ela é única, ela tem nomenclatura única tradicional. Algumas outras escalas de cor surgiram com outras nomenclaturas, mas aí existe a tradicional, que todo dentista conhece, que é a escala da Vita, e que ela tem nomes próprios de cada cor para a odontologia. Normalmente todas as cerâmicas seguem essa escala de cor. As resinas, que é o outro material, podem ou não seguir essa escala de cor. Às vezes tem nomenclaturas próprias, mas aí o fabricante manda a sua própria escala de cor. O que acontece? A comunicação às vezes fica um pouco mais difícil, porque você tem uma outra escala de cor. E aí vem a pergunta, professor, se eu vou trocar o meu dente, né? Pensando nessa questão da qualidade da prótese, mas também de como isso vai soar mais natural na minha boca, né? É a resina ou é a cerâmica? Qual é o melhor material? Se nós não formos falar do lado financeiro, Isso, que é importante, a cerâmica é o material mais biocompatível e o mais resistente. Ela é inerte aos tecidos e ela não interage com tecidos. Por exemplo, ela não perde nenhum dos íons e nem ganha nada, ou seja, ela se mantém estável ao longo do tempo. O que a cerâmica tem de desvantagem é que, como ela pertence ao grupo de vidros, ela pode quebrar, fraturar. Então, é uma fratura como qualquer vidro, cerâmica que você tem na tua casa pode acontecer. A resina, que a gente chama de resinas compostas, elas ganham um pouco de cor com o passar do tempo. E difere um pouco dos outros dentes daí? Daí tu começa a perceber a diferença de cor de uma restauração de resina com relação ao dente. Então ela não é estável com relação à cor, como é as cerâmicas. E por isso ela tem menor durabilidade para o paciente, porque ele acaba ficando incomodado. Né? Mas são ótimos materiais que o dentista hoje tem à sua disposição. E eles estão com uma tecnologia, como eu disse antes, cada vez melhor. Bom, teve todo um procedimento do projeto que foi para contribuir com a pesquisa e estabelecer a norma. A partir disso, o que está acontecendo nesse momento no projeto? Pois é. Nesse momento, nós estamos com várias facetas do projeto, ou seja, vários subprojetos em atuação, todos eles ligados à percepção de cor. Porque quanto mais nós entendemos como as pessoas percebem a cor, mais nós podemos atuar nisso para que elas fiquem mais satisfeitas com aquela cor que é introduzida, por exemplo, no dente dela. Então, o conhecimento maior sobre como as pessoas percebem a cor e quão isso é importante é o foco principal de todas as nossas pesquisas hoje. E tu falaste em determinado momento do programa sobre que os alunos recebem treinamento durante a faculdade, né? Como se dá esse treinamento? Esse treinamento normalmente ele ocorre em várias disciplinas e ele é intensificado nas clínicas onde o estudante tem o contato com o paciente, porque lá ele vai ter que exercitar aquilo que ele aprendeu teoricamente em termos de seleção de cor e aplicação da cor com aqueles materiais que está à disposição dele. Então, na realidade, é um desenvolvimento durante toda a graduação dele para o treinamento de seleção e percepção de cor na odontologia. Isso explicaria um pouco também por que, por exemplo, os cursos de odonto são muito ligados à questão da fotografia, né? Sim, verdadeiro. Nós temos disciplinas eletivas de fotografia. No programa de pós-graduação nós temos disciplina ligada à fotografia, porque além de você fazer toda essa parte de registro fotográfico, que é importante, até legalmente, dos procedimentos que você faz, a fotografia também te ajuda muito com relação à cor e à seleção de cor. Porque muitas vezes tu faz uma imagem e você remove a cor e olha o preto e o branco. E aí te dá a saturação daquela cor.
E isso para nós é muito importante, porque a percepção dos tons de cinza, ela é muito mais evidente do que os próprios tons da cor. Olha só, que bacana, a gente aprende muito, né, com as especificidades de cada área. Agora é a vez do Oscar nos contar o que levou ele a participar do projeto. Meu nome é Oscar Pecho, sou do Peru e eu estou fazendo um pós-doutorado aqui no PPG Odonto da UPF. A pesquisa acadêmica é importante porque te faz criar uma visão bastante crítica, que tu vai usar não só para a vida acadêmica, sino para a vida geral. Eu sempre gostei dessa possibilidade de vir para cá, para o Brasil. Por um momento, eu fui para a Espanha para fazer um doutorado e eu achei que a possibilidade de vir para o Brasil já tinha sumido, mas deu a possibilidade de vir fazer um pós-doutorado a partir de uma conversa que eu tive com o professor Álvaro de la Bona. Eu tinha muito interesse de trabalhar com ele, porque eu sempre gostei da parte acadêmica. Eu acho que é muito interessante porque abre a mente, te faz criar uma mente mais crítica e meu interesse é isso, trabalhar na parte acadêmica. Professor Álvaro, o Oscar não é aluno de graduação, né? Muito pelo contrário, ele é aluno de pós-doutorado, né? Isso, o Oscar foi o nosso primeiro pós-doc do programa PPG Odonto. Ele está completando quase 4 anos conosco e é um excelente profissional. Ele é peruano, fez o doutorado dele em Granada, na Espanha, e nós temos uma colaboração fortíssima com o Departamento de Óptica de Granada. Então, toda a parte de suporte da física, da óptica, da cor, nós temos muito de Granada. O nosso grande parceiro, o nosso outro grande parceiro é a Universidade do Texas em Houston, onde tem um grande expert na área de cores em odontologia chamado Hadi Paravina. Então, esses 3 centros, a gente desenvolve muitas pesquisas e o Oscar é um dos pesquisadores principais que nós temos na casa. Olha que bacana, que joia. Professor, muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Esperamos que possa voltar numa outra oportunidade e contar os novos passos do projeto. Certamente. E você, se gostou, pode assistir às nossas reportagens no nosso site, nextjor.com.br, e os nossos programas estão na íntegra disponíveis no canal do YouTube. Estaremos de volta na semana que vem. Eu espero você. Até lá!